Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, está iniciando mais um podcast, A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria, estarei com vocês aqui num lindo bate-papo, gostoso bate-papo com este jovem abençoado. Que já fizemos uma gravação no primeiro podcast com Gabriel. Gabriel Acólito, um jovem... eu quero que ele mesmo se apresente. Isso mesmo. Olá, Dulce. Olá a Gabriel. vocês que nos acompanham nesse podcast. Nós já tivemos uma experiência, né? Sim. E voltamos aqui com a graça de Deus. Então eu me chamo Gabriel Matos, sou acólito, né? Cerimoniário do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas, exercendo essa missão que o Senhor quer de nós, né? Nesse Esse tempo. serviço, nessa messe do Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado por você aceitar mais uma vez estar aqui com a gente, né? Estar aqui comigo nesse podcast. O nome do podcast, A Ele a Glória, Gabriel, né? Por que a Ele a Glória? A Deus toda a honra, toda a glória. Tudo que fazemos é por Ele, né? É para Ele. Tudo que somos, tudo que temos é para o Senhor. Por isso tem esse nome, né? Então, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Nós escolhemos no primeiro podcast falar sobre o Espírito Santo. Nós vamos continuar com o Espírito Santo. Porque eu olho assim para o Gabriel e eu vejo um jovem que tem sede de Deus, que tem essa vontade interior de servir a Deus cada vez mais. Vejo muitos dons já nele, tão jovem, né? 22 anos? 22 anos. 22. Recém-feitos, né? Recém-feitos. Isso. Então, é jovem em tudo, assim, né? E é tão bonito ver isso. Nos dias de hoje, de uma juventude, às vezes, um pouco, vamos dizer assim, não perdida, mas às vezes não sabe para onde, né? E, de repente, você está nos ouvindo, se identifica também um pouco com a vida do Gabriel. Mas para isso, a gente tem que conhecer um pouco mais o Gabriel. Filho de quem? Filho de Silvana Matos, né? Silvana Ferreira Matos, Anderson Correia Matos, meus pais, né? Porventura da vida, agora separados, né? Mas tudo fluindo com a graça de Deus, né? Sendo bons exemplos da minha mãe, né? Sempre caminhando com ela. E é neste contexto que a gente vai caminhando a vida, né? É para você conhecer um pouco mais ele. E é importante, porque às vezes a gente pensa assim, tá na igreja, ele é um rapaz do fogo, enfim. Pensam que não tem problemas, problemas, que não tem né? problemas, que não tem os desafios da vida, Sim. né? Então você vai conhecer um pouco mais da vida. Fala um pouco mais disso para nós. Não que a gente queira saber a tua vida e as coisas, mas é bom a gente conhecer a história da pessoa e nesse mover do Espírito durante a tua vida cotidiana, né? Relacionamentos, mãe, aí você já acabou de falar também dessa separação dos teus pais. E eu imagino que não deve ter sido fácil, Gabriel. Não foi fácil, e eu digo que é somente pelo Espírito Santo, né? Então a primeira situação, né, que memória afetiva assim mais desafiadora foi a separação, sim, dos meus pais, da minha mãe, né? Meus pais, foi a separação, obviamente. Foi um chacoalhão que eu tive, né? Foi muito jovem, eu tinha ainda mais jovem ainda, tenho 22, mas na época eu tinha 14 anos, então foi desafiador, né? Mas eu sempre me deixei fluir desde daquele tempo, mesmo sem saber o que era o Espírito Santo na minha vida, né? Deixar fluir. Então eu tive forças, auxiliei minha mãe, ficamos eu e ela. Meu pai partiu para outra missão, até mesmo para outra cidade, e ficamos eu e ela com a força do Espírito Santo. Logo em seguida isso também veio uma doença, né? O câncer da nossa família, da minha mãe. Minha mãe passou pelo câncer de mama e novamente também o Espírito Santo soprou forte, né? Eu tive forças para auxiliá-la nessa doença que não é fácil, né? Exige da saúde, exige, né, do psicológico e principalmente da fé, né? Mas sempre entregamos, e esse é um milagre de Jesus das Santas Chagas, testemunhado aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe pela minha mãe. Que bênção. Né? Louvado seja Deus. E desde sempre, muito cedo, essas batalhas, né? A primeira separação, depois logo em diante veio o câncer e nós vamos seguindo, né? Então, ser jovem não é fácil, né? E ainda mais com as tribulações da vida. E exige algumas renúncias também, né? E exige algumas renúncias. Até a tua adolescência, podemos dizer, 14 anos, né? 14 anos. Para o início da tua juventude, praticamente dedicado somente à tua família, né? Sim, e eu sou um jovem, desde criança, muito imperativo, né? Nunca consegui ficar parado. Mas eu acho que o Espírito Santo é aquele que me conduz, né? Tenho os meus erros, meus acertos, né? Como jovem até hoje. Também um Gabriel muito teimoso, para aqueles que conhecem, né? Um Gabriel muito teimoso, mas um Gabriel muito confiante no Espírito Santo, né? E que se deixa ser levado ao Espírito Santo, né? Às vezes confuso, né? Eu acho que é importante a gente dizer isso para vocês que nos ouvem, né?
a confusão vem, né? As dúvidas vêm. A nossa vida, né? Como uma vida da onde seguir, desde a faculdade, para onde ir, né? Que trabalho seguir, né? E eu digo que eu tenho dentro de mim, assim, Dulce, uma inquietude que ainda não está resolvida, né? Algo que dentro de mim queima todos os dias, né? Algo assim que ainda o Espírito Santo está trabalhando, né? E como diz aquela música, somos todos uma obra inacabada. Isso. Né? E eu acredito sempre nisso. Já digo para vocês e para vocês que nos acompanham, já sofri muito, né? Ainda sofro, coisa de jovem, né? Sim, essa questão do imediatismo. Mas uma coisa eu tenho feito, exercitando na minha vida e quero passar para vocês, é confiança e calma e entrega. Né? Acho que a gente escuta nas pregações, nas homilias dos padres, na palavra de Deus, sempre norteados pela palavra de Deus, a paciência, a humildade vão nos ajudando. Então é um exercício e é seguir aquilo, é seguir o processo de Deus em nós. Exatamente, nessa palavra de Deus que diz o Gabriel, fundamentado na palavra de Deus na nossa vida. E todo o nosso podcast sempre é fundamentado na palavra de Deus, né? Que de fato é o que nós já estamos vivendo aqui, né? Nós estamos com as nossas Bíblias abertas e antes da gente iniciar nosso podcast, a gente dá uma conversadinha nos bastidores, como que vai ser, o que a gente vai dizer. E nós já estamos aqui com Atos dos Apóstolos, né? Se você quiser abrir aí a sua Bíblia ou abrir o seu coração de fato para você ouvir, né? Essa palavra que agora vai ser semeada em nossos corações. E nós estamos vivendo esse tempo litúrgico. Não sei em que tempo você vai ouvir esse podcast, mas nós estamos vivendo justamente já essa espera de Pentecostes, né? Da vinda, de fato, forte do Espírito Santo sobre a igreja. E nós vamos proclamar aqui em Atos capítulo 1, onde fala dessa ascensão de Jesus aos céus, né? Jesus ainda, de fato, não mandou o Espírito Santo, mas está deixando seus apóstolos mais tranquilos, né? Calma. E ele diz assim no capítulo 1, versos 4... E comendo com eles, né, durante a sua ascensão, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Jerusalém é o ápice, gente. Jerusalém é lugar de oração, é o lugar de, né? Então, que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do seu Pai. Esse cumprimento da promessa é o Espírito Santo. E ele diz, entre aspas, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Foi que a gente proclamou no outro podcast, né, que está em João, capítulo 14. Porque João Batista batizou vocês na água, né? Mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. E nós estamos esperando aí o Pentecostes, que já chega aí, que vai ser no finalzinho de maio, né? Sim. Por isso que a gente, enfim, independente de você estar o dia e a hora que você está ouvindo esse podcast, o Espírito Santo vem sobre nós, né? Independente de tempos litúrgicos. E assim, reunidos, os apóstolos interrogavam a Jesus: Senhor, porventura, é agora que ides restaurar o reino de Israel? Eles ainda tinham muitas dúvidas, aquilo que você falou, né? Dúvidas. É de uma juventude ainda com muitas dúvidas, mas de fato isso não é só da juventude, viu, Gabriel? Sim. Isso é de todo ser humano, né? Respondeu-lhe ele, Jesus, né? Não vos pertence saber tempos e nem momentos que o Pai fixou o seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. E aí Jesus fala, né, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Sereis em Curitiba, sereis aonde você está nos ouvindo, sereis na tua casa, sereis na tua vida, no teu matrimônio. Isso aqui é só o local. Aqui, Gabriel, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Você tem sentido e vivido essa força do alto? Sim. Essa força do Espírito Santo é aquela que nos guia e nos leva, né? Porque se eu não sentisse essa força a cada dia, acho que eu não conseguiria, né? Suportar tudo que eu passei e que Deus ainda tem para mim, né? No meu caminho, no meu caminhar como jovem, no meu caminhar como cristão. E eu sinto dentro de mim algo, essa força muito além, né? Eu me sinto sim, posso dizer, e até você pode se identificar, eu me sinto sim um jovem diferente. Amém. Às vezes, Dulce, aqui abrindo meu coração, nunca partilhei acho que isso com ninguém, às vezes eu sinto me fora da sociedade, até mesmo dentro da igreja, com os meus amigos da igreja. Às vezes as pessoas pensam que eu me sinto até mal interpretado às vezes,
né? É uma dificuldade que eu carrego dentro de mim, mas... Incompreendido, né? Às vezes. Nossa, é aquele que fala, às vezes até chamado de fofoqueiro, até chamado de assim, aquele que, né, que gosta de falar e até às vezes me expresso mal, às vezes fico até preocupado, me querendo justificar, às vezes falo assim, não, eu tenho que falar porque senão as pedras falarão. Né? Eu sei que isso é um impulso meu, um erro meu que eu tenho que também me ponderar e me controlar. Mas é neste caminho que a gente vai se descobrindo. É nesse caminho onde você vai se abrindo também a quem sabe a participar mais, né? A poder utilizar-se, se mover da palavra de Deus, né? Para falar uma palavra de consolo para alguém, de ser um jovem motivador para aquele outro jovem que está na depressão, que está na angústia, que está na solidão, né? E a gente pode ver, a gente vai vendo por aí nos dias como a juventude está doente, está sofrendo, né? Então, esta força do Espírito Santo é o que me move, né? É ele que norteia a minha vida desde sempre, desde que eu não acordo. É um desafio, né? Então, são caminhos difíceis, mas são caminhos de conquistas. Amém. É na dificuldade, né? A vitória vem depois da cruz, né? Então, quando a gente tem essa certeza dentro de nós que a vitória vem depois da cruz, você enfrenta o tempo, você enfrenta a hora, e tudo é plano de Deus, motivados e instrumentados por esse Espírito Santo. Amém. E uma palavra que esses dias um pregador falava assim, né? Controlados pelo Espírito Santo. Ele falava justamente do temperamento difícil. Ele foi pregar no meu grupo de oração e ele dizia mesmo, ele reconhecia e de fato ele levava a gente também, a gente reconheceu nossos temperamentos. Sim. E você falou isso no primeiro podcast, né? Da tua hiperatividade, Sim. enfim, esse seu jeito de cada um ser, né? E ele falava justamente, se eu não clamar o Espírito Santo na minha vida, eu não sei o que seria de mim, porque eu tenho os meus defeitos, ele diz, eu tenho as minhas falhas, eu sei aonde eu caio. Né? Eu sei que eu tenho um temperamento muito difícil, ele falou, né? Para as pessoas, às vezes, justamente isso que você falou. O reconhecer já é um primeiro passo, né? Aí acho que aí já está a graça. A graça. A graça já acontece aí. Ele justamente falava, eu preciso do Espírito Santo. Eu não me canso de pedir de manhã, de tarde, de noite, porque eu sei que, às vezes, ele diz assim, até a gente deu risada, né? Mas é uma grande verdade. Às vezes ele diz, nem eu me aguento. Ele fala, sabe? E dentro disso eu aprendi uma oração simples, todos devem conhecer, mas a serenidade vem do Espírito Santo. E uma oração simples, onde eu tenho rezado no meu dia a dia, é essa: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e a sabedoria para reconhecer a diferença. Eu tenho que também entender que o meu tempo não é o tempo do outro. Que às vezes o meu fogo do Espírito Santo em mim, Sim. que eu quero mover as coisas, que eu quero me tornar isso, calma. Isso é o Gabriel. Sim, sim. Mas não é o tempo da Dulce, não é o tempo sim. do outro irmão, não é o tempo da outra irmã. Então, né, é você ter essa abertura do Espírito Santo, abrir o seu coração para poder entender as coisas. Exatamente. Eu estava lendo aqui uma passagem bíblica e diz assim, acho que continua em João, né? João fala muito isso, dessa vinda do Espírito Santo no capítulo 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará, né? No caso, eles ainda estão esperando pelo Espírito Santo, em meu nome, diz palavras do próprio Jesus, ensinar-vos-á, versículo 26, capítulo 14, João, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que eu tenho vos dito. Então assim diz, não se preocupem, não se atemorizem. Olha aqui, deixo-vos a paz, no versículo 27. Não a paz que o mundo dá. Não se perturbem vossos corações. E nem se atemorizem. Olha aí, Ana. Porque a preocupação era tanta. Às vezes nossa preocupação, como você acabou de falar, é tanta. É grande. Além de dizer assim, não se perturbem. Uma. Não se atemorizem. Duas. Né? Ou seja, às vezes naquela ânsia da gente também querer passar aquela coisa, como você falou, né, para os outros, a gente acaba meio que como que sufocando até o próprio Espírito Santo dentro da gente, né? E ele mesmo vai recordar tudo disso. Mas vai recordar o quê, né, Gabriel? Nós temos que para isso nos aprofundar na palavra. Na palavra. Eu digo que o encontro, né, com o Espírito Santo, e aqui no final ele diz, né, eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Né? Então, quando você se aprofunda na palavra, você vai descobrindo, né, esse Espírito Santo que
vai se encaixando. Eu digo que é um encaixe, né? Então, eu como jovem também tenho muito que aprender, tenho que muito mais me dedicar à palavra, e até convido a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, né? Sem a palavra de Deus, nós não somos nada, né? Sem a palavra de Deus, não há como seguir em frente, né? Então, não adianta só mesmo ter o Espírito Santo, igual aqui nós estamos dois, né? Já aqui falando sobre o Espírito Santo, mas sem a palavra de Deus, nós não seguiremos, né, para frente. Temos que ter a palavra, temos que nos nortear, temos que estudar, né? Esses dias até estava escutando uma pregação, e na pregação houve uma partilha, e uma irmã nossa disse assim: mas padre, como é que eu posso começar a ler a palavra de Deus? Né? É por Gênesis, né? Ali foi uma dúvida que ela teve, e eu falei assim, poxa vida, a dúvida dela é a minha dúvida, né? Nesse caminhar, nesse início da palavra de Deus, a gente acaba lendo um versículo, lendo ali a leitura diária. O que o padre disse? Né? O padre disse, filha, não, vamos começar pelo Novo Testamento. Isso. Por quê? Porque o Novo Testamento é a luz para que você enxergue desde o Antigo, Gênesis, Êxodo e assim por diante. Então, o Novo Testamento é a luz, né? É próprio Jesus. É o próprio Jesus. É o Espírito Santo também, que caminha sempre junto. É lindo isso. Né? Então aí dá a dica aí, né? É a dica, né? Não adianta nós sermos cheios do Espírito Santo, mas vazios da palavra de Deus, né? Então tudo tem que concorrer para o bem, claro, tem que conciliar, né? Ser cheios do Espírito Santo, mas se dedicar à palavra de Deus, se dedicar às obras de santidade e assim por diante. Olha que interessante aqui, né? E o Gabriel vai falando e o Espírito Santo vai colocando algumas passagens na minha cabeça aqui. Eu estou com Mateus aqui, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, quando Jesus vai escolhendo os seus apóstolos. Veja que isso aqui também vai para você que é jovem e para nós mesmos aqui, né? Que estamos aqui com a Bíblia aberta aqui, né? Mateus capítulo 10, versos 19. Na hora das escolhas, quando Jesus vai escolhendo os seus discípulos, ele vai dando os nortes, né? Vai norteando, vai orientando, vai aconselhando. E no versículo 19 ele diz assim: quando fordes presos, porque já fala de cara que vão passar por tribulações, né? Sim. Não vos preocupeis, nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento ser-vos inspirado o que haveis de dizer, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo de vosso Pai que falará em vós. Amém. Que lindo isso. Lindo. Às vezes nos preocupamos, nos desesperamos, né? Mas quando, como diz o Gabriel, quando você está em Deus, quando a palavra também está na ponta da tua língua, mas também no teu coração, na tua vivência, né, Gabriel? Sim. A gente não precisa se preocupar tanto não, viu? Esse aqui vai para nós hoje. Vai para nós. O que você achou dessa passagem? Fiquei até sem palavras, né, Dulce? Porque a gente, às vezes, nos prepara, ficamos todos preocupados com o que falar, com o que... Mas não, é o Espírito Santo que fala. Até partilho com vocês, uma vez eu estava num ambiente que eu jamais imaginaria que eu poderia falar. E foi algo assim que falaram, Gabriel, vez de partilhar, né? E eu me abri ali para o Espírito Santo e foi algo assim encantador. Foi num grupo de oração simples, acho que não tinha nem 10 pessoas, no dia da apresentação do Senhor. Olha só. Foi uma quinta-feira, a gente estava reunido nesse grupo, e ali foi a minha primeira experiência não pensava o que eu estava falando. Eu não sabia o que eu estava falando do modo racional, entende, né? Mas sim, fluindo. E depois que acabou aquele momento, 2 pessoas vieram e falaram assim, era isso que eu precisava ouvir. Olha só. Eu digo que eu saí daquele lugar com a palavra no meu coração, Dulce, simplicidade. Porque era um ambiente simples, não se tinha uma imagem de Jesus crucificado. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, para vocês terem noção, era aquela que a gente compra aquela aguinha. Sim, sim. Um ambiente simples. E ali foi algo revelador. E a partir daquele momento, eu venho todos os dias da minha vida tentando me encontrar. Aonde eu vou, Senhor? Para onde queres que eu vá? Que lindo isso, Gabriel. Me use. Aquele dia o Senhor e o Espírito Santo me usavam. Lágrimas saíam, palavras saíam que jamais imaginaria que eu poderia falar. Quem estava comigo vai saber. E a partir daquele momento, esse Espírito Santo não me deixa mais quieta, eu posso dizer assim. É um fogo que é no serviço, é no chuveiro, é na rua, até falando sozinho. E aqui no podcast. Então eu digo para vocês, se abram para o Espírito Santo, que ele se encarrega de fazer a obra. Claro, com suas, né, com seus apetrechos, com as suas missões, né? Com sabedoria. Claro, tudo isso, mas o mais importante é se abrir. É se abrir. Na simplicidade. A gente se preocupa com, eu tenho que decorar essa passagem, eu tenho que me... Claro, isso faz parte. Mas eu acho que a simplicidade favorece. Você deixar se abrir para o Espírito Santo,
menos preocupação e mais abertura, Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo, me use, eu sou teu. Simplicidade, humildade. Né? Que rima, não é que rima, mas que tem tudo a ver, né? Para quem abre o seu coração e quer deixar, de fato, o Espírito agir na sua vida. E como eu disse, sem medo, né, Dulce? E sem medo. Porque se você for ter medo atrapalha. Atrapalha. E sem saber e despreocupado. São Paulo, em uma das suas cartas, diz assim, não sufoqueis, não extingais o Espírito Santo. Extinguir quer dizer como que acabar mesmo. Sim. Quando um animal está extinto, né? E ele usa a palavra extinguir, ou seja, às vezes o Espírito Santo, de fato, ele está em nós, se move em nós, mas nós não deixamos. Nós até podemos sufocá-lo na sua obra salvífica. Eu digo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Use-me, né? Porque a vontade é grande. E quem traz essa vontade é o próprio Senhor. É o próprio Senhor, é isso mesmo. Ele foi buscar e ele permanece em ser nós, instrumento, no seu espírito de amor do Pai, do Filho, né? São dois amores que se unem em três pessoas, né? E transborda em nós. E uma mensagem que eu deixo aqui, pode deixar a sua mensagem, para encerrar, né, Dulce? É isso. Você jovem, você menino, você menina, né? Mesmo, né, tendo os seus compromissos, namoro, faculdade, né? Coloque sempre Jesus dentro disso. Eu digo uma coisa, todos podem nos decepcionar. E eu venho tendo experiências negativas com quantas pessoas nos decepcionam, né? Não só na vida pessoal, mas enfim, vocês vão entender, né? Quantas pessoas nos decepcionam, mas Jesus nunca nos decepciona. Às vezes a gente não precisa nem sair da sacristia, né? Nem sair da sacristia. Mas eu digo assim, né? Nunca deixe de se entregar para Jesus. Né, e pedir esse batismo do Espírito Santo. E como mensagem final, repito, você jovem, você menino, você menina, em todos os seus afazeres, não é que você tem que deixar de fazê-los, não, mas coloque sempre Jesus à frente. Amém. Ele vai conduzir e o Espírito Santo vai fluir e você vai ver que é algo que você nem imaginava. Você tinha um sonho, mas Deus tinha um maior ainda. Amém. Esse Gabriel, a gente não quer terminar mais de falar com ele, viu? Esse é um podcast muito gostoso e diferente, de fato, né? Cada podcast tem seu tesouro, né? Tem a sua riqueza, né? Cada pessoa que senta aqui do lado da gente para falar um pouco das suas experiências, da sua vida. Esse é o podcast A Ele a Glória. Eu sou Dulce Maria. E eu estive aqui com Gabriel Matos. Obrigado mais uma vez, meu filho. Deus abençoe, obrigado você. E olhe lá, não esqueçam, né, Dulce? Deixe-se fluir. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você e tua família que está nos ouvindo. E vai mais, temos mais podcast A Ele a Glória com Dulce Maria no Spotify da Rádio Evangelizar. Até o próximo podcast.